Quem tem influenciado os nossos filhos? Onde os nossos filhos têm buscado inspiração, o modelo de pessoa para seguir. Você já se perguntou? Esse pensamento eu sempre tive, desde que eu desejei ser mãe. Sempre tive a preocupação onde os meus filhos, onde as minhas filhas buscariam essa inspiração, em quem influenciaria a vida delas. E sempre pensei também e acredito nisso, que eu quanto mãe, o meu esposo quanto pai, são os melhores modelos para essa inspiração. E muitas vezes, a pergunta eu faço porque muitas vezes nós não percebemos a importância disso na vida dos nossos filhos. E negligenciamos essa importância e eles acabam buscando em outras fontes essa inspiração. De repente, acontece muito quando você vê pais desesperados com seus jovens, adolescentes, passando por uma fase transitória de rebeldia, porque em algumas vezes é só uma fase transitória. Então, por que é tão importante esse vínculo e a qualidade do vínculo desde a fase de bebê entre pais e filhos? Justamente porque quando há essa qualidade, quando você determina ou você tem tempo de qualidade para brincar com o seu filho, esse tempo que às vezes a gente diz, não, mas eu não tenho tempo para brincar. Esse tempo de brincadeira, ele fortalece o vínculo. Ali, essa criança vai adquirindo confiança, vai adquirindo maturidade, vai trazendo nessa relação, a criança ela vai se sentindo pertencente àquela família, vai construindo a imagem de pai e de mãe, de autoridade na vida dela. Isso é muito importante. São os pais que determinam os limites e apresentam os códigos sociais para os seus filhos, e não a escola. E muitas vezes nós esperamos que a escola faça isso, mas somos nós quanto pais. E ter essa confiança dos nossos filhos, isso vai gerar inspiração neles, e eles provavelmente buscarão em nós essa fonte de inspiração. Eu também não quero dizer aqui, nem estou dizendo que nós, quanto pais, somos perfeitos. Não, somos seres humanos cabíveis de erro, mas acredito e afirmo que cada um de nós é o melhor pai que poderia ser para os nossos filhos. Se porventura em algum momento percebemos algo que não está muito adequado, nós procuramos construir uma realidade diferente, uma aprendizagem nova e põe em prática para desenvolver habilidades e minimizar conflitos familiares. Porque essa relação e esse vínculo, ele é importante, ele precisa ser estreitado entre filhos e pais. Vai ter reflexo durante o processo de aprendizagem dessa criança e assim também vai refletir nessa criança o seu processo de formação individual quanto pessoa, no seu caráter. Ele vai aprender com esse pai o modelo de honestidade, o modelo ético. Ele vai ter com esse pai a pessoa amiga, aprender a ser amigo, aprender a ser amante, a ser filho, a ser esposo ou ser esposa. É dentro dessa convivência familiar, onde essa criança, onde esse adolescente também vai ter essa aprendizagem. Portanto, é muito importante que nós, quanto pais, procuramos manter esse vínculo com qualidade, sendo saudável, sem exageros, sabendo colocar regras, impor os limites, intervir no momento certo, mas de um modo sensível, sutil, com delicadeza, com gentileza, porque nós também ensinamos os nossos filhos a ser gentis. Lembre, existe o que nós chamamos de modelação e modelagem
para o comportamento humano. E isso se dá através dos neurônios espelhos. Nós somos os espelhos dos nossos. Nós, quanto pais, não buscarmos a melhor maneira para agir, para decidir o que fazer e a melhor forma de educar os nossos filhos, esse espelho ele pode estar trincado e em algum momento essa criança vai ter problemas futuramente, na sua fase de adolescência. E a maioria dos casos, a raiz disso está em problemas emocionais, adquiridos por esse vínculo que foi mal construído, equívocos de linguagem, de entendimento nessa relação, e que causou danos emocionais a esse adolescente, a esse jovem. Tive um caso onde um adolescente, ele começou a ser a criança problema, o adolescente problema dentro da escola. E um dos professores que trabalhava nessa escola, depois já de tantas queixas que a escola recebia, isso só dá muito trabalho na escola. Um dos professores decidiu ir até a casa desse aluno. Chegando lá, encontrou apenas a avó. E a avó falou que não sabia, que achava que ele tinha saído para a escola. Mas aí o professor falou, mas na escola ele não está. Então eu quero saber o que está acontecendo. E começou a conversar com a avó e contou alguns dos episódios que tinham acontecido, algumas das queixas que ele havia recebido. Quando ele está ali conversando com a avó, chega esse rapaz, esse jovem rapaz. E quando viu o professor, ele se assustou. Mas aí viu o professor, ficou envergonhado, cabisbaixo, e ouviu a conversa toda do professor com a avó. E em nenhum momento ele revidou. E aí o professor, ao terminar de conversar com a avó, olhou para ele e falou, mas João, o que está acontecendo? Eu vim aqui saber o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? E esse adolescente olhou bem firme nos olhos do professor e falou a ele, sabe, professor, eu não sou assim porque eu quero ser, mas é porque aquele quem eu gostaria de que olhasse para mim nunca me olhou. O olhar seu, quanto pai, quanto mãe, é fundamental para a construção de quem é essa criança, de quem será esse adolescente, de quem será esse homem ou essa mulher futuramente. É o nosso olhar, é a nossa autoridade quanto ensinante na vida dessas crianças que vai torná-los homens fortes e mulheres fortes, virtuosas ou não. É o nosso amor, é o nosso afeto, é o nosso cuidado. São as nossas atitudes, é o modelo que nós mostramos para ele que vai levar ao sucesso ou ao fracasso dessa criança. Porque toda criança precisa ter um campeão.